Ouça agora 3 por 1. 3 minutos, um versículo. Programa da Igreja Presbiteriana de Itapuranga para abençoar sua vida. Apresentação: Reverendo Wellington Batista de Souza. Toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da manhã, nos canais da igreja no YouTube e Facebook. Graça e paz a todos os irmãos. Atos capítulo 1, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nós encontramos na palavra de Deus a indicação de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos a direção de Deus, o mover de Deus, a providência de Deus e o agir de Deus na nossa vida e mesmo na igreja do Senhor. Ao ponto de algumas situações até mesmo questionarmos a direção de Deus. Mas precisamos ter uma consciência muito clara que Deus é quem conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade. E muitas das vezes, um episódio que humanamente falando é ruim, Deus de fato está usando para abençoar e conduzir a sua igreja nos caminhos estabelecidos pelo próprio Deus. Nós estamos aqui no versículo que lemos, diante do contexto de uma morte cruel, criminosa. Estevão sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus. E assim, ele se tornou o primeiro mártir da igreja no período do Novo Testamento, morrendo por causa da fé cristã. E diante desse episódio, o texto agora nos informa que sobreveio grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Assim sendo, quando a gente pensa em perseguição, é claro que nós estamos pensando em algo ruim, prejudicial para o próprio crescimento e andamento da igreja. Mas veja que Deus usa essa própria perseguição para dispersar aquele povo, e aquele povo, ao ser disperso, sair anunciando e proclamando a palavra de Deus. Então o texto diz, e todos, mostrando a ênfase do texto, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Assim sendo, eles passaram a cumprir o chamado de Deus, que era pregar a palavra de Deus em toda a Judéia, em toda a Samaria, em toda a Galileia e até os confins da terra. Que Deus nos faça compreender cada vez mais os seus propósitos, a sua direção para a nossa própria vida. Pai querido, nós te agradecemos, porque ainda que não compreendamos tantas coisas nessa vida, nós confiamos e depositamos a nossa esperança no Senhor. Ajuda-nos a crer assim, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.